Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, venho aqui hoje, estou no meu horário de almoço, trazer algo que Deus tem queimado, tem falado em meu coração e compartilhar com os irmãos. Amém? Essa palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E assim diz a palavra do Senhor: E não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereceram pelo anjo destruidor. Oh, meu Deus, glória a Deus. Meus irmãos, o que é murmurar? Isso chama-se reclamar, reclamação. Muitas das vezes, meus irmãos, nós, como crente, a gente não mente, a gente tenta viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Mas muitas das vezes, até nós como crente, murmuramos, reclamamos. E isso não agrada os olhos do Senhor. Isso tem incomodado a mim. Por uns dias atrás, eu tive a perca do meu pai terreno. Isso para mim foi muito dolorido. Mas eu murmurei, eu reclamei com Deus. Mesmo sabendo que para Deus a gente tem que dar graça em tudo, tudo Ele sabe. Mesmo sendo crente, mesmo entendendo a palavra do Senhor. Mas Deus, Ele confortou meu coração, né? Pela minha dor, né? Mesmo eu tendo murmurado, Ele teve misericórdia. Mas o que eu quero enfatizar para os irmãos vai muito além disso. Muitas das vezes, meus irmãos, nós reclamamos por um monte de coisas. Se você está andando de a pé, você quer um carro. Se você tem um carro, você reclama. Muitas das vezes, a gente pedimos coisas para o Senhor Jesus, Ele nos dá, desde que seja para a honra e glória dEle. Mas reclamamos. A gente nunca está satisfeito. Oi, abre teu olho, meus irmãos. Por que eu estou falando isso daí, amada igreja do Senhor Jesus? Por que eu estou falando isso? Porque o povo de Israel, quando estava no deserto, eles só murmuravam. E muitos pereceram pelo anjo destruidor. Quantas coisas não aconteceu? Peste, cobra picando, era buraco abrindo e eles afundando. Todos aqueles que murmuraram não entraram na terra prometida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, crente. Pode ser que por causa da nossa reclamação, as nossas inconformidades, pode ser que nós não entramos no céu. A gente tem que se atentar para isso, crente. Eu estava aqui meditando, pensando, eu falei, é verdade, Senhor, é verdade. Como a gente reclama de tudo. Se Deus Ele te deu um emprego que você tanto queria, aí você vai, começa a reclamar do seu patrão, ou reclama de um, ou reclama de outro. Se você está sem uma igreja para congregar, Deus te abençoa numa igreja, você vai lá, reclama de um, reclama de outro, reclama do pastor. Tudo reclamação, meus irmãos. Até mesmo, olha como que é as coisas da vida da gente. Você quer ter um filho, muito um filho. Aí você tem um filho, Deus te dá um filho. Você reclama do teu filho. Não é a hora de a gente agradecer, porque como que a gente combate isso? Sendo grato. A gratidão ao Senhor. A gratidão. Temos que ser gratos. Meus irmãos, vamos se atentar para isso. Sabe por que eu falo isso para você, amado e querido? A noiva do Senhor. Por que eu falo isso para os irmãos? Porque os homens da santa palavra de Deus, eles não reclamavam, eles não murmuravam. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles foram chicoteados. Você não vê na palavra do Senhor eles reclamando, e sim cantando louvor. Oh, glória a Deus. Pedro, quando foi preso,
Pedro até dormiu quando as algemas caíram. Oh, meu Deus, Deus é lindo demais. Louvado seja o nome do Senhor. E outros homens de Deus, todos eles. Vê se eles estão reclamando. Eu não estou dizendo, meus irmãos, para você negar o que está acontecendo dentro da tua vida. Às vezes tem coisa que acontece que você está vendo, você está enxergando, é óbvio. Mas em vez de reclamar, coloca no altar de Deus, busque a face do Senhor. Agradeça a Deus até pela tribulação, até mesmo por uma enfermidade, qualquer coisa que aconteça com você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se tem uma enfermidade, ora, agradeça a Deus e ora. Nosso Deus do impossível vai te dar um testemunho. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pegar, meus irmãos. Vamos parar com essa reclamação. Por quê? Porque muitas famílias hoje estão sendo destruídas por causa desse espírito, o espírito destruidor. E ele entra através da murmuração, da reclamação. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Pode ser que nós perdemos a nossa morada no céu por causa da murmuração. Isso não pode acontecer na nossa vida. Então temos que se atentar para glorificar o nome do Senhor. Se você tem uma família, dê glória a Deus pela tua família. Você fala, eu tenho uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é solteiro, solteira, se você quer um namorado, dê glória a Deus pelo seu namorado. Vê bem com quem você namora e dê glória a Deus pelo teu marido, pela tua esposa. Sem murmuração. E colocando tudo diante do altar de Deus. E Deus ele vai fazer coisas tremendas. O único jeito para a gente poder combater esse espírito maligno, imundo. E Deus odeia isso, meus irmãos. A reclamação. A reclamação. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos dar graça em tudo. A palavra do Senhor fala para você dar graça. Dar graça pelo dia. Imagina, você acorda um dia, você tem seus braços, você tem suas pernas saudáveis. Glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele vai tratar do seu dia conforme Ele quer, da forma que Ele quer. Acabou seu dia, dobra o teu joelho e agradeça. Agradeça o que aconteceu no meio do seu dia, independente o que foi. Deus sabe de todas as coisas. Tem coisa que Ele tem que tratar conosco, dentro de nós. Então vai ter que acontecer muitas coisas para você poder crescer na presença do Senhor. E eu fico grato a Deus por essa palavra. Eu fico grato a Deus por Ele ter falado dentro do meu coração. Falado, acredito que vai falar com todos os irmãos também, né? Porque isso daí é algo que a gente tem que vigiar. Tem que ficar atentos, para que a gente não venha ter esse tipo de pecado, para que a gente não perca a nossa salvação. Todos aqueles que murmuraram no deserto não entraram na terra de Canaã. Então vamos ficar espertos, meus irmãos. Vamos ficar espertos. E louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Glória a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. E Deus vai se agradar da nossa gratidão. Em tudo daremos graça. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas, porque teu coração vai estar reto a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Obrigado, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E que a presença do Senhor Jesus esteja em cada casa, em cada lar. E o nome do Senhor seja glorificado em tuas vidas, em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.